Vivo, vamos nessa. Você está ao vivo. Muito bem, área de trabalho. Bom dia para quem dormiu tarde e acordou cedo, para quem teve aula de registro de imóveis ontem até às 11 da noite, para essa galera que gosta tanto de direito imobiliário e que sabe o quanto é importante para a sua carreira conhecer o direito imobiliário, o direito notarial e registral e todas as nuances. E bom dia principalmente para quem está super interessado em aprender cada vez mais. Nós vamos hoje conversar sobre regime de bens com o professor Flávio Tartucci, matéria essa que interessa demais para quem lida com direito imobiliário, porque exatamente o patrimônio do casal faz parte do mercado imobiliário, seja na hora do divórcio, seja na hora da sucessão, seja na hora da união estável, a gente enfrenta grandes polêmicas. E como o dia de polêmica, nada melhor que a gente trazer aqui um dos maiores civilistas da América, que é o professor Flávio Tartucci, para conversar. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Bom dia, professor Marcos Salomão. Cumprimento também a professora Tassiana. É um prazer mais uma vez voltar a falar aqui no seu curso. Quero cumprimentar todos que estão no chat, né? Estou vendo aqui já uma grande participação, né? Pessoas do Brasil inteiro. E pela primeira vez agora em 2022, né? Ano passado nós tivemos vários eventos. Fico muito feliz de poder voltar aqui ainda no ano 3 da pandemia, né? É difícil falar isso. Mais uma vez eu avisei que a pandemia não tinha acabado e continuo dizendo que não acabou. E infelizmente, pelo estilo de vida que nós resolvemos adotar, né, de tentar manter, como diz Edgar Morin, uma utopia do mundo que era antes, né, o tal do novo normal, eu acho, já falei com o professor Salomão, que por esse enfrentamento, infelizmente, nós vamos ficar aí nesse estado de pandemia até 2025, 2026, até o vírus estabilizar, né? Infelizmente. A humanidade não aprende, continua enfrentando. Eu vi um filme, eu não gostei muito, mas era lá da Marvel, né? Aquele filme Eternos, né? Eu lembro daquele personagem que até é da mitologia, o Proteus, né? O Proteus sempre que domina a tecnologia, sempre desanimado de como a humanidade trata a tecnologia, né? E hoje a humanidade, né, domina a inteligência artificial, temos cidades inteligentes, carros inteligentes, mas não consegue dominar um vírus, né? E especialmente porque insiste, né, com seus comportamentos. Então, infelizmente, digo muito infelizmente, a gente vai ficar nessa situação por muito tempo. Eu até pensei que agora, já no primeiro semestre, a gente vai poder se conhecer pessoalmente, viu, professor Salomão? Eu Mas eu espero. acho Acho difícil. complicado. Mas É, vamos ver, né? eu gostaria muito também de conhecer pessoalmente, porque a nossa amizade surgiu de forma virtual, né? Aliás, grande parte das pessoas que fizeram parte do meu ano de 2021. E realmente eu não sei também se vai dar ou se não vai dar para conhecer, porque realmente é uma incógnita, né? A gente esperava que o vírus tivesse uma baixada, as vacinas fizessem um efeito maior, mas não é brincadeira o que está acontecendo, não. Não é brincadeira, não. Mas vamos lá, pelo menos virtualmente a gente pode conversar, né, professora? Isso mesmo. E é interessante porque, no meu caso, né? Talvez porque eu acabei me especializando nas questões pandêmicas, né? Eu continuo sendo muito procurado na minha atuação profissional, né? Especialmente nos casos que eu atuo como parecerista, consultivo, continuo sendo muito procurado para as questões pandêmicas, né? E cada vez mais casais e também filhos, né, estão procurando fazer mecanismos de planejamento sucessório e familiar, e essa matéria de regime de bens, ela é muito importante, justamente dominar o conhecimento, a técnica a respeito dessa questão. Porque aí é uma outra questão, um outro ponto que eu também tenho percebido, né? Como infelizmente também, e eu acho que as coisas são entrelaçadas, eu pensando assim naquilo que eu vejo dos alunos, professor Salomão, já lecionando direito desde o ano de 2000, então são 21 anos, né? E eu venho falando isso aqui no seu curso também, eu vou começar, geralmente falo no final, mas eu vou falar no começo dessa vez, como as pessoas esqueceram os livros, né? Como as pessoas confiam hoje muito em mensagem de celular
e como a tecnologia acabou, infelizmente, tirando o conhecimento das pessoas, né? Essa matéria de hoje mesmo é uma matéria muito técnica, que tem todo um histórico, cheia de detalhes. Precisa saber as exceções, porque as exceções são importantes, mas, assim, as pessoas querem soluções rápidas, soluções fáceis, não querem aprofundar as questões, isso acaba prejudicando, né? Então, eu já até chamo a atenção aí de todos que estão nos assistindo, é muita gente que eu estou vendo aqui, né, que eu estou com o chat aberto, porque a matéria é uma matéria difícil hoje, professor Salomão, uma matéria cheia de detalhes, uma matéria que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para resolver os problemas. Então, eu chamo a atenção de todos porque realmente não é um tema fácil. Mas é um tema que todos devem conhecer. Regime de bens no casamento e na união estável é necessário para quem trabalha na área de direito imobiliário, porque surgem exatamente as questões e batem no registro de imóveis ou batem no judiciário e vem nota devolutiva do registro de imóveis. Então é importante a gente trabalhar. A gente sabe que quem estuda a parte técnica está na frente da grande manada, né, professor? Sim. Hoje o pessoal acha que é só estar no Instagram e o cara já está formado em direito, né? Ou no Facebook, né? E na verdade a gente sabe que tem que ter um comprometimento com o direito. Por isso que eu peço sempre o senhor vir aqui no encerramento da semana, quando eu faço evento, para mostrar para os alunos como existe uma profundidade em alguns pontos que a gente deve observar. Então, a partir de agora, eu vou deixar o senhor bem à vontade, eu vou lhe acompanhando. A Tassiana está conosco fazendo anotações, a nossa super monitora. Nós temos 545 pessoas já ali, pessoal de todo o Brasil, que bom que nos acompanham então conosco. Professor, a palavra é sua, fique à vontade, vamos trabalhar então, estudar. Qualquer coisa eu estou aqui, de vez em quando eu posso pedir a palavra para lhe perguntar alguma coisa para tornar mais rico, mas a palavra é sua. Beleza, muito bem. O som tá bom aí, professor Salomão? Tá bom o som, pra mim tá bom. Deixa eu ver no chat ali, o pessoal tá ok. Tem gente falando que o som tá... Porque eu tô usando microfone, esse microfone meu, eu sei que eu uso bastante. Não, o som não tá muito bom, alguém mencionou. Que engraçado, porque a princípio pra mim aqui está bom. Só um talvez a pessoa... São duas pessoas reclamando, eu vi 3. Talvez aumentar o som aí, porque, ó, tá do lado aqui, ó. Isso, e aqui também, eu aumentei aqui na base também, tá? Vamos lá. Vamos qualquer então, coisa... Meu, ó, tá aqui do lado, ó. Muita gente falando que, ó, tá ótimo, tá ótimo. Quem tá dizendo que talvez tenha que aumentar aí, ó. Isso, aumenta o som em casa aí, pessoal. Aumenta o som em casa. A maioria tá dizendo que o som tá bom. Tem que aumentar o som. Tá ótimo, ótimo som. Às vezes é o receptor. Eu já tô, ó, tá do lado da minha boca o som aqui, ó. Não, eu tô ouvindo bem. Vamos nessa. Então tá bom. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Nós vamos trabalhar hoje regime de bens no casamento e na união estável. E uma primeira dificuldade que, antes da gente entrar, né, no tratamento do regime de bens, uma primeira dificuldade é entender, antes de entrar no tema, se, por exemplo, o casamento é um contrato ou não. Né? E nessa perspectiva também uma mesma análise a respeito da união estável. Né? Se a união estável é um contrato ou não. Para depois a gente chegar à conclusão se a matéria de regime de bens tem natureza contratual. E mais do que isso, né? Se o pacto antenupcial, que é um tema que interessa muito a vocês, se o pacto antenupcial é ou não um contrato. Então, eu começo com essa reflexão, até porque, professor Salomão, eu gosto sempre de dizer isso, a minha maior especialidade mesmo, que é a especialidade que eu lido na minha atuação profissional, né, porque a minha atuação profissional hoje, eu fui advogado de contencioso muito tempo, né, da turma dos umbigos do balcão, né, aliás, eu sempre falo também, a minha ideia era ser advogado de contencioso, né, e o mundo acabou, a minha vida acabou por uma série de fatores me guiando para esse mundo acadêmico, mas eu sempre quis ser advogado de umbigo de balcão e fui por muito tempo, né? Mas hoje a minha principal atividade profissional diz respeito a pareceres jurídicos, então opiniões em processo, geralmente em disputas contratuais, disputas que estão no judiciário e na arbitragem, né? Hoje há uma tendência mais até para atuar na arbitragem, né?
E também atuo com direito de família, né? Eu, por exemplo, estou com 2 pareceres ativos agora, né? Um é de família, que eu estou entregando, um de família, e o outro é de contratos, né? Aliás, envolve questão de empresa de tecnologia, né? Mas os 2 próximos são de contratos, né? E atuo em arbitragem, né? Então, atuo em quase uma dezena de painéis arbitrais como árbitro, como julgador. Então, eu sempre gosto de dizer isso, que a minha, e tudo em matéria contratual, aí, que a minha maior especialidade é o direito contratual. Sempre gostei muito dessa matéria, o meu mestrado é em contratos, né? Então Aparece muita holding para dar parecer, professor, ou não? Que direito de olha, família o pessoal tenta fazer holding, mas às vezes querendo excluir um herdeiro, alguma coisa assim, né? sim. Os casos que eu atuei de holding foram todos casos para dizer que a holding era nula, né? Eu não sou aquela pessoa que faz holding. Eu sou a pessoa que geralmente, eu gosto sempre de dizer isso. Geralmente sou contratado para dizer que a holding tem problema. Até teve um caso recente de um dos maiores empresários do Brasil, né, que patrocinou muita gente, aí faleceu recentemente, que houve uma disputa, até um debate antes dele falecer, porque os herdeiros já perceberam que ele ia falecer, né? Faleceu inclusive fora do Brasil, e aí fizeram já uma pré-disputa, né, para eventualmente dizer quem tinha razão. Foram 4 pareceres de um lado, 4 pareceres do outro, e pareceres de juristas brasileiros, estou falando aí de um caso de um patrimônio bilionário, né, muito dinheiro envolvido. E depois acabaram compondo. Até antes do falecimento dele, os herdeiros já tinham feito a composição, caso que envolvia colação, envolvia holding, e resolveram o problema. Eu geralmente, professor Salomão, eu sou contratado para dizer que a holding é nula, que tem problema na holding. Eu não sou a pessoa que faz, eu sou a pessoa que sou contratado para dizer que ela tem que ser desfeita, né? E tem uma área muito interessante, isso eu já fiz 3 vezes também, e eu acho que é uma tendência, que é um mecanismo de solução extrajudicial das controvérsias, se chama mini trial, né? Que é o mini julgamento, que eu também tenho feito isso. Uma empresa, eu atuei num caso de uma obra, por exemplo, esse caso foi interessante, uma das maiores obras, isso já faz algum tempo que estava em curso no Brasil, e aí havia uma divergência contratual, e o consórcio das construtoras contrataram 5 professores para dizer se era para parar a obra ou não. E a gente não viu que o outro... Eu nem sei quem são os outros, né? A assembleia, né, dos controladores e acionistas das construtoras contrataram os professores e depois não foram para o judiciário, acabaram adotando... foi 4-1, eu sei que isso foi 4-1, a solução que os professores deram de continuar a obra e evitar o litígio. Então, esse é um mini julgamento, né, mini trial, que é um outro mecanismo também de solução extrajudicial e sempre matéria contratual, né? Mas voltando aqui, o casamento é um contrato? Eu vejo muita gente dizer assim, especialmente na área de direito de família, não, o casamento é o contrato. Mas aí a dúvida é, o que é o contrato? Porque o nosso Código Civil, ele não define contrato, né? Existem outros códigos que definem, e o Código Civil italiano tem uma nozione de contrato no artigo 1321, que é uma noção geralmente utilizada no Brasil por alguns juristas, citando aí o Darcy Bessoni, que tem uma obra espetacular sobre contratos, né, da década de 50, você lê o livro dele, eu tenho. Mineiro, Darcy Bessoni, parece que está escrevendo agora, né, para agora. Eu acho que escrever é uma arte espiritual, né, a pessoa às vezes ela, sei lá, recebe algumas mensagens e escreve à frente do seu tempo. É isso que aconteceu com o Darcy Bessoni, né? O Darcy Bessoni, o Álvaro Vilaça Azevedo, a professora Maria Helena Diniz seguem essa ideia de contrato do Código Civil italiano, que já adianto para vocês é a ideia que prevalece, né? A ideia seria a seguinte, melhorando o que está no artigo 1321 do Código italiano. O contrato ele seria um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, ou seja, pelo menos um negócio jurídico bilateral, porque envolve 2 vontades ou 2 pessoas, que visa a criação, a modificação ou a extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial, né? Então, o contrato, ele é um negócio jurídico bilateral, plurilateral, pelo menos bilateral, que visa a criação, modificação e extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial, né? E aí a gente percebe o finalzinho do conceito, que é aquilo que os italianos chamam de
patrimonialità. Tem até uma obra, Código Civil, mais utilizada na Itália, tá por aqui. Hoje eu estou em São Paulo, né? Não estou no Guarujá. E a biblioteca é de verdade, tá? É de verdade. É de verdade. Essa aqui é a de casa, ó. Essa aqui é de verdade, de verdade, de verdade. Eu até vi hoje de manhã, né, uma entrevista com o desembargador que ele mostrou a biblioteca dele de verdade, né? Ele colocava aquilo porque não queria que as pessoas vissem quem estava passando por trás. E mostrou uma bela biblioteca também, mas a minha é de verdade, sempre foi de verdade, né? E essa aqui é da minha casa. Eu tenho orgulho dessa biblioteca de casa, porque tem do escritório também, mas lá está o Ponte de Miranda, por exemplo, que eu estou vendo atrás do professor Salomão. Eu tenho ele aqui, o que foi atualizado, né? Mas aqui do lado eu tenho o Capa Branca, aquele da edição do Borsoi, né? O seu esse que eu tenho. Esse é muito bom. E eu tenho também, olha, uma grande obra, não sei se o professor tem aqui, é a Enciclopédia Saraiva de Direito, do meu voo acadêmico, que é o Rubens Limões de França. Ali em cima, lá em cima, lá, essa daí. Está lá no escritório. Essa é uma obra que foi coordenada pelo meu avô acadêmico. Ah, é? Que foi mestre da professora Giselda e da professora Maria Helena Diniz, Limões de França. Limões de França foi seu avô? Não, meu avô acadêmico, não. Seu avô acadêmico, sim. Ah, sim, seu avô acadêmico, ok, entendi. Acadêmico, porque ele foi mestre das professoras, né? Ele tem livros de princípios, ele tem livros sobre nome, tem vários. Foi o primeiro a escrever livro em volume único, é esse aqui, ó. Isso aí. Instituições de Direito Civil. Foi o primeiro. Eu tenho 5 versões desse, porque eu tô numa fase que eu gosto muito de categoria jurídica, né, com conceito básico, assim, ele sempre foi muito preciso nas categorias jurídicas, né? Esse aqui, aliás, eu lembro quando eu comprei, eu tava com o Pablo Stose lá na Bahia, ó, e aí eu fui na biblioteca da UFBA, tá aqui, ó, paguei R$149, tá aqui, ó, Faculdade de Direito da UFBA. Sim. Esse aqui, eu tenho várias versões desse livro. Então esse livro é muito bom, o pessoal que está assistindo, né, compra no sebo para consultar as categorias básicas. É o primeiro autor a fazer manual em volume único, Instituições de Direito Civil do Limões de França. Ele tinha separado, aí ele unificou. Ele tem separado também. Tem um livro muito bom sobre nome. Tem um livro sobre cláusula penal, que é a titularidade dele, está por aqui também. É um baita de um jurista. Né? Mas voltando então. Então, esse conceito, né, o Tian e Trabuc falam sobre isso, é a patrimonialidade, patrimonialità. Então, no conceito clássico, que é o que predomina no Brasil ainda, o contrato ele tem na essência uma patrimonialidade. As pessoas buscam o contrato para troca patrimonial. Né? Muito bem. Se eu sigo esse conceito clássico, que ainda predomina no Brasil, de que o contrato exige patrimonialidade, o casamento não é um contrato. A não ser que você pense que as pessoas, quando se casam, buscam trocas patrimoniais. Só. Aí você vai dizer, mas tem gente que... sim, mas não é o ideal. O que está previsto no Código Civil, no artigo 1511, é que o casamento visa comunhão plena de vida. Como afirma o Rolfo Madaleno, corpos, mentes e espíritos. E patrimônios também. Mas as pessoas não se casam com o intuito patrimonial. A causa do casamento não é o patrimônio. Então, nessa perspectiva, se eu sigo esse conceito, o casamento não é contrato. E se é essa a ideia que prevalece no Brasil, casamento de fato não é contrato. Casamento é mais do que contrato. Casamento é um negócio jurídico especial. Agora, já adiantando, a matéria de regime de bens, essa tem natureza contratual. E o pacto antinupcial é um contrato. Por quê? Porque aí eu posso até colocar no pacto antinupcial, e essa é uma tese que ganhou muita força com o enunciado aprovado na 8ª Jornada de Direito Civil, que foi a última que fizemos, né? Esse ano nós vamos ter a 9ª jornada, né? E, aliás, eu volto às minhas origens, porque nessa 9ª jornada, pela primeira vez, eu vou coordenar a comissão de contratos, junto com a professora Cláudia Lima Marques. Como a vida é, em 2006 eu tinha 30 anos de idade, eu e ela fomos relatores da comissão de contratos, né? Em 2006. E passados aí tanto tempo depois, eu tenho a honra, junto com ela, de presidir a comissão de contratos na jornada. Né? Então, coordenar, na verdade, a presidência é do ministro Marco Buzzi, que foi quem nos convidou. Né? Coordenar, junto com ela, a presidência é do ministro Marco Buzzi. Mas, voltando ao que eu estava dizendo para vocês, então, casamento não é contrato. O pacto antinupcial, sim.
É um contrato especial de direito de família, mas casamento não é. Existe uma outra ideia que no Brasil já ganha força de ampliar a ideia de contrato, um conceito contemporâneo de contrato, ou um conceito pós-moderno de contrato, que é o conceito que eu sigo do professor Paulo Roberto Nalim, em um livro, que é fruto da sua tese de doutorado, Contrato, Conceito Pós-Moderno. É um baita de um livro, ele lançou pela Juruá, traduziu também para o espanhol, publicou na Espanha, né? O professor Paulo Nalim trabalha muito com arbitragem também, com Convenção de Viena, professor da Federal do Paraná. E um queridíssimo amigo, gosto muito do professor Paulo Nalim, né? E o professor Paulo Nalim, no livro dele, né, na tese de doutorado, eu vou resumir o trabalho dele em poucas palavras, ele diz o seguinte: o contrato é uma relação intersubjetiva, baseada no solidarismo constitucional, e que traz efeitos existenciais e patrimoniais, não somente em relação às partes contratantes, mas também em relação a terceiros. Então, o contrato é uma relação intersubjetiva entre pessoas, baseada no solidarismo constitucional, ou seja, ele tem uma visão civil constitucional do sistema, que é a mesma visão de quem orientou nesse trabalho, professor Luiz Edson Fachin, e que traz efeitos existenciais e patrimoniais, não somente em relação às partes contratantes, mas também em relação a terceiros. Então, esse finalzinho, inclusive, é aquele reconhecimento da eficácia contratual perante terceiros que é tão cara aos senhores da área notarial e registral. Mas é interessante porque ele fala em efeitos existenciais ou extra-patrimoniais, e aí sim, seguindo-se essa concepção do professor Nalim, o casamento é um contrato. Na verdade, se a gente segue a concepção do Nalim, quase tudo é contrato. E aí a gente concretiza a ideia de contratualização do direito privado. A única barreira que resta, porque os direitos reais também serão contratos quando decorrem da autonomia privada, é o direito às sucessões. Artigo 426 do Código Civil. Não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Hoje esse artigo é sofre tantas críticas, o 426, porque as pessoas querem renunciar à herança por pacto, por contrato de convivência, mas eu não vejo ninguém conseguindo emplacar um projeto de lei no Congresso Nacional. Eu vou insistir nesse projeto que eu já tinha mandado para o senador Rodrigo Pacheco, a gente vai insistir de novo para possibilitar, como em Portugal, dentro do pacto antinupcial ou no contrato de convivência feito por escritura pública, se o casamento ou a união-estado for pelo regime de separação convencional, renúncia no pacto. Porque hoje isso não é possível, com devido respeito a quem pensa de forma contrária, renunciar à herança é nulo, é pacta corvina, entra no artigo 426 do Código Civil. E o tabelião que faz isso está fazendo ato nulo. Mas existe a tese do professor Rolf Madaleno de que seria repúdio. Desculpe, com devido respeito, e não é repúdio, é renúncia, entra no 426. E, portanto, a previsão é nula, com devido respeito a quem pensa de forma contrária. Professor, aproveitando esse gancho da renúncia, aproveitando, só para não esquecer, você pode responder depois. Lá na resolução 35 do CNJ, que trata do inventário extrajudicial, diz que o herdeiro, para renunciar, ele tem que ter a vênia conjugal. Imagina na comunhão parcial, se a herança é só minha, teoricamente eu não poderia renunciar sem essa vênia. Não seria, porque na verdade a minha esposa não é herdeira, vai comunicar depois que eu receber a herança, mas eu preciso da vênia para renunciar. A renúncia não seria um ato personalíssimo nesse caso, Só para deixar pontuado, depois o senhor responde quando quiser, mas só uma observação. Lembrei da renúncia. Isso, o senhor já me perguntou, professor Salomão, eu não lembro se foi na última ou na penúltima aula, o senhor já me tinha feito essa pergunta. Já perguntei, então é o Covid me atacando, viu? O problema é o seguinte, é comunhão parcial, bem é particular, mas pode ter uma benfeitoria, foi o que eu respondi para o senhor, então pode ter uma benfeitoria sobre o bem, e ela pode ter um interesse em relação a essa benfeitoria, porque as benfeitorias de bem particular, dos bens particulares se comunicam. Essa que foi a preocupação da norma. Por isso que com ela eu concordo. Tá bom, tá feito. Então é por isso, Por isso que, aliás, a lei não traz exceção à possibilidade de renúncia, à possibilidade de afastar a outorga conjugal em comunhão parcial, só na participação final dos aquestos, porque pode ter lá uma benfeitoria sobre bem particular e ela tem direito
as benfeitorias sobre bens particulares. Então, eu concordo com a norma. Sensacional. Não, eu também concordo, só que eu sou muito questionado por isso, né? Muito questionado, daí eu sei, mas agora já eu fecho com a mesma ideia. As Mas aí benfeitorias. a turma do bom senso, né? O pessoal acha que direito é bom senso e muitas vezes fica numa questão desculpa, de superficialidade, não sabe todo o debate que está por trás, né? É igual a história do fundo de garantia, não deveria comunicar, né? Porque é bem exclusivo. Não, é fruto de bem particular também, então se comunica, né? Nós vemos um problema, né? E é difícil falar essas coisas, né? Em casa eu sou muito repreendido por falar, de um emburrecimento generalizado. Por quê? Porque, repito, aquilo que eu falei no começo, né? É muito WhatsApp, muito Facebook. O senhor citou o Facebook, eu nem no Facebook estou. Não tenho perfil no Facebook, né? E, assim, falta aprofundar. O público em geral, então, é complicado, né? Sem falar que cada um quer criar um direito na própria cabeça. Não, vale o que eu penso. É difícil. E acho que a tecnologia, as redes sociais, especialmente, tem colaborado muito para isso, né? Esses dias teve uma notícia de um contrato na Espanha que havia sido homologado pelo Poder Judiciário em relação ao cunhado e à cunhada que haviam feito um ato libidinoso ali. Depois a notícia nem era tão assim como... Era mentira. E isso foi um debate quase de 3 dias na rede social, até que se apurou que não era isso. Então, infelizmente, ela é jogada a notícia de um modo que leva ao sensacionalismo. E depois a gente apura... Eu não posto essas notícias... eu não posso, por exemplo, essa história, teve uma decisão de um juiz na Bahia, eu não posto essas coisas. Quem desmentiu foi o Marcelo, lá de Teresina, do perfil civilista, né? Ele foi lá, investigou e desmentiu, né? Aí eu falei, muito bem. Aí depois ninguém fala que é mentira, né? Todo mundo já espalha. Tem gente até hoje falando dessa notícia aí, do contrato de ato libidinoso. Não era nada disso, né? Era um julgamento que envolvia uma discussão de ato libidinoso, não que isso foi contratado. Tá difícil, professor Salomão. Mas sabe qual é a questão? Aí no final das contas fica assim, né? Quem domina a informação de verdade se dá bem, quem não domina se dá mal. E como a grande maioria não domina, a grande maioria se dá mal, porque ainda mais no direito, na nossa área, precisa ter uma linguagem própria que as pessoas precisam debater essa linguagem própria para concretizar. Mas voltando, então, na verdade, assim, o conceito do NALIN, esse conceito abrangente, ampliativo, é um conceito que é uma tendência, mas não é ainda o que prevalece. Portanto, se eu adotasse o conceito do NALIN, o casamento seria o contrato, mas não é o que prevalece. E, na verdade, no que prevalece no Brasil, o casamento não é contrato. A matéria de regime de bens, sim. O casamento não é contrato. Na união estável, o debate é maior ainda, porque na união estável, o debate é se é negócio jurídico ou se é fato jurídico, né? E aí predomina o entendimento de que a união estável é um fato jurídico, porque a maioria das pessoas vive a união estável sem criar regras, né? E com a máxima do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí aquela história do ato-fato, né? Uma vontade que é qualificada pelos efeitos que o ato produz, né? O famoso sem querer querendo, deixa a vida seguir. E aí a lei prevê as consequências, né? Esse entendimento de que seria um ato-fato, para o professor Simão, do Zeno Veloso, saudoso Zeno Veloso, é um entendimento que é majoritário. Eu discordo, eu concordo com o entendimento do Marcos Bernardes de Mello, grande mestre, intérprete de Pontes de Miranda, né? Muitos aqui estudaram pelo livro dele, tem a teoria do fato jurídico, plano da existência, validade e eficácia. Aliás, ele me mandou os livros autografados, eu guardei até por aqui, e de que seria negócio jurídico, até porque hoje as pessoas, e acho que vocês que são da área notarial veem isso todo dia, elas têm união estável por opção, não por falta de opção, como aconteceu no passado, e acabam normatizando a união estável que tem. Então, de qualquer forma, eu também não conheço tese de que a união estável seria um contrato, seria no máximo um negócio jurídico, né? Então, a união estável seria no máximo um negócio jurídico, e o casamento predomina o entendimento que isso também não seria contrato, seria um negócio jurídico especial. Mas a matéria de regime de bens, essa tem natureza contratual, porque ela trata de questões patrimoniais, repito, né?
existe um entendimento de que eu posso colocar uma regra existencial, uma regra de convivência dentro do pacto antinupcial, mas sem que isso traga grandes consequências, porque não se admite no Brasil, por exemplo, cláusula de indenização em caso, por exemplo, do casamento ou união estável ser desfeito, cláusula de multa, né? Por quê? Porque aí eu estou colocando, tentando colocar uma penalidade sobre questão afetiva, né? O que não é possível no Brasil, né? Apesar que tem gente que acha que deveria pelo menos ser. Mas vamos lá, o casamento é um contrato, o casamento não é contrato, o regime de bens, a matéria de regime de bens tem natureza contratual e é regida por 4 princípios. Eu vou usar os 4 princípios que eu cito no meu livro. Tá? Então, 4 princípios: autonomia privada, divisibilidade, indivisibilidade do regime de bens, variedade do regime de bens e a mutabilidade justificada ou motivada. Então, os 4 princípios: autonomia privada, indivisibilidade do regime de bens, variedade do regime de bens, que tem relação com a autonomia privada, eu vou falar variedade e autonomia privada um na sequência do outro, e a mutabilidade justificada ou motivada. Então, esses são os 4 princípios que regem a matéria de regime de bens. O primeiro princípio é o princípio da autonomia privada. E eu falo sempre para os meus alunos, especialmente os meus alunos de mestrado do programa que eu coordeno, lá da Escola Paulista de Direito, que nossa linha de pesquisa é sobre extrajudicialização. Essa é a nossa linha de pesquisa, então é arbitragem, mediação, negociação, soluções extrajudiciais, né? Então, nesse sentido, eu gosto sempre de dizer a eles que não se fala em autonomia da vontade há pelo menos 50 anos. Para mim, a expressão autonomia da vontade, ela está errada. A autonomia da vontade traz uma ideia de uma autonomia sem freios. Isso nunca existiu no direito do sistema romano-germânico, que é o nosso. O nosso sistema tem uma história, o nosso sistema jurídico privatista foi construído a partir do sistema romano-germânico, né? E há um autor muito bom, hoje como eu estou aqui em casa, eu vou pegando os livros que estão atrás de mim, que é esse cara aqui, chamado Vincenzo Roppo, ou Enzo Roppo, é o mesmo. Ele assina ora Vincenzo, ora Enzo. Esse é o italiano, o livro italiano Il Contrato. Mas tem o Contrato, que ele assina Enzo Roppo. Eu tenho esse aqui, ó. Eu tenho esse aqui. Esse aí eu tenho. Também tem uma edição em vermelho e essa eu acho que é a última edição da Almedina, né? Eu gosto mais desse aí. E tá sublinhado, ó, pra ver como eu leio mesmo, ó, de verdade. Eu gosto mais desse aí, professor Salomão. Muito esse bom. Aqui é mais manualístico, esse aqui muito bom também. E ele fala, né, da estandardização contratual, do império dos contratos modelos, né? Aliás, o meu filho se chama Enzo em homenagem a esse senhor. Genial. Tem 2 filhos, um chamado Enzo e outro chamado Pietro. Enzo em homenagem a Enzo Roppo, Pietro em homenagem a Pietro Perlingieri, né? São 2 civilistas italianos. E ele chama a atenção justamente de algo que já se via há muito tempo. Isso foi agravado nos últimos anos. A estandardização contratual, o império dos contratos modelo, a crise da vontade. Ninguém senta com outra pessoa e negocia amplamente qualquer coisa como se negociava antes. Aliás, tudo começa com um modelo que alguém mandou para o outro, que captou esse modelo não sei aonde, né? E agora a inteligência artificial e os computadores, e em breve a inteligência das coisas, vai ser um paradoxo, né? O mundo vai explodir com a internet das coisas sem ter controlado um vírus. Sim. Né? Isso para mim é um paradoxo absurdo, né? Assim, a gente continua com medo do vírus. Eu não sei se pode ser, eu ainda tenho receio, né? Talvez porque eu tenho família grande, preocupo com um filho, e a gente está falando de internet das coisas, sem ter controlado o vírus, né? Então ele fala dessa tendência que já existia desde a metade do século passado, de a vontade estar mitigada, e
Que vontade é essa que a gente tem para a gente falar autonomia da vontade? Né? Ademais, a autonomia não é da vontade, a autonomia é da pessoa. Dizem Dias Picasso e Goulon, autores espanhóis. E mais do que isso, desde sempre, não existe autonomia plena, irrestrita, ilimitada. Em nenhum lugar do mundo isso existe. Nenhum lugar do mundo. Não existe autonomia plena e absoluta. Porque há necessidade de se respeitar normas cogentes ou de ordem pública. Essa é a explicação da autonomia privada. A lei mais liberal do Brasil, que é a Lei da Liberdade Econômica, prevê isso no artigo 3º, inciso 8º. Aliás, os civilistas atuaram muito nisso. O artigo 3º, inciso 5 da Lei da Liberdade Econômica, que é uma lei para com aqueles contratos que eu atuo, que eu falei aqui, contratos empresariais, contratos paritários, contratos entre grandes empresas. Se até nesses contratos há necessidade de se observar, está na Lei da Liberdade Econômica, artigo 3º, inciso 5, artigo 3º, inciso 8º, normas cogentes ou de ordem pública, imagina em um contrato celebrado entre dois cônjuges, dois companheiros. E vamos ser sinceros, né? Essa aula aqui é a aula de direito de família dos ricos. Por quê? Porque os ricos é que procuram fazer esses planejamentos. Quem tem dinheiro. E geralmente tem alguém que é muito rico e outro que não é. Porque se os dois forem muito ricos, eles vão fazer o seguinte: vamos escolher separação de bens, porque os muito ricos escolhem separação convencional de bens. E pronto. Não vamos pactuar muita coisa. Aqui no interior, quanto mais humilde a família, mais comunhão universal de bens. Eu faço casamento, também sou registrador civil, então eu conheço, né? Mas quanto mais... por questão religiosa também, né? Sim, também. Cultural. Sabe que alguns países que são tidos como ultra-avançados, o regime legal é comunhão universal. Na Holanda, por exemplo, o regime é comunhão universal. É um país que é tido como até ultralibertário, né, em matéria de família. Então, assim, por isso que a gente fala autonomia privada. Por quê? Porque eu preciso respeitar normas de ordem pública. O sistema de autonomia privada é um sistema atípico, em regra, você pode pactuar outras coisas além da tipicidade da lei, mas você precisa respeitar normas de ordem pública. Né? E aí eu já faço a relação com o segundo princípio, que é o princípio da variedade do regime de bens. São 4 os regimes previstos em lei, alguns falam 5, eu falo 4. Comunhão parcial, que é o regime legal tanto no casamento quanto na união estável. Comunhão universal, que era o regime legal até 77. Meus pais se casaram por comunhão universal. Participação final nos aquestos, que é um regime até justo, mas muito complexo. Né? Na Alemanha, o regime legal é algo próximo do regime de participação final nos aquestos. Algo próximo. Não exatamente, mas algo próximo. Né? E o regime de separação de bens, que pode ser separação legal ou convencional. Separação legal obrigatória, nas hipóteses do artigo 1641 do Código Civil. O principal exemplo é o maior de 70 anos e separação convencional, que decode pacto antinupcial. Então, esses seriam os 4 regimes. E aí vem uma questão. É possível criar, isso pode ser feito por escritura, um regime atípico, além desses regimes? Bom, eu sei que em alguns lugares do Brasil tem norma de corregedoria travando isso. Não sei se é aí no Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Acho que é Santa Catarina. Santa Catarina acho que é. Aqui não. Né? Além de atípico, também inclui o híbrido. Né? Híbrido. Porque a teoria geral dos contratos típicos e atípicos do professor Vilaça, quando fala em contratos, demonstra isso. Né? É um regime atípico misto. Isso. Você congrega outros regimes contratuais. Né? E aí você vai congregar mistura de regimes. Né? É possível. Aliás, minha união estável tinha um regime misto. Né? Eu, por muito tempo, orientei um modelo assim, pessoas que me procuravam, que tinham passado no concurso, e em consultas me procuravam, eu passei no concurso, mas estou me casando, vendo união estável com uma pessoa muito humilde, né? E eu ganho lá pelo concurso 20, 30 mil, a pessoa trabalha no banco, ganha 2 mil, né?
Uma vez uma moça tinha passado no concurso e falou, mas se eu juntar, eu guardo muito dinheiro, né? Falou lá quando já tinha guardado. Se eu juntar 1 milhão por comunhão parcial, por 10 anos de relacionamento, eu falei, eu acho que meu relacionamento não vai durar mais de 10 anos. Né? Então, nós da área jurídica somos muito pragmáticos, a gente não tem romantismo nenhum. Eu, pelo menos, né, na análise das questões, eu não tenho romantismo. A gente não tem romantismo, né? A gente é pessimista. E é bom ser pessimista, porque a gente se protege os outros. Né? Assim, nesse fim de ano, todo mundo que eu conheço, que eu fui otimista, que foi otimista, eu avisei para não ser, se deu mal. Impressionante. Né? Impressionante. É difícil carregar esse fardo, né? Eu, às vezes, tenho essas coisas, eu acerto essas coisas. Eu queria acertar a Mega Sena, mas isso aí ninguém fala para mim. Isso eu não acerto, né? Eu vou falar uma coisa pra você, professor. Teve o jogo da final da... Juro por Deus. Teve o jogo da Libertadores do Palmeiras, né? Foi Palmeiras e Flamengo, né? Aí entrou um jogador do Palmeiras, eu falei, sei lá, eu tô com a impressão que esse cara aí, esse pé de rato aí, vai fazer o gol do Palmeiras. Eu mandei isso no grupo. Eu nem conheci o cara. 2 minutos depois o cara faz o gol e o Palmeiras ganha o título. Ainda xinguei o cara. Que jogar pé de rato é uma expressão que o cara é ruim de jogo, que joga mal, né? Sim. Acertei, né? Aí os caras falam, pô, Tarto, você tá com um espírito com você, né? Eu falei, mas número da Mega Sena não me fala, né? Fala só isso aí, nem palmeirense eu sou, nem flamenguista, acabei acertando, o cara fez o gol. Eu tenho gravado isso. Mas voltando. Então, a ideia de autonomia privada traz essa ideia de respeito à norma de ordem pública, inclusive no regime misto. Posso criar um regime misto? Posso. Qual é o regime misto que eu orientei para essa moça para fazer? Comunhão parcial em relação a imóveis, separação de bens em relação a móveis. Dinheiro não se comunica. Só se comunica o que foi imobilizado em patrimônio imobiliário. Ou ainda tem um outro, que é assim, comunhão parcial imóveis, separação de bens móveis, com exceção de uma conta conjunta. Que cair na conta conjunta se comunica. Né? Inclusive, até porque tem muita gente que usa depósitos, estou sendo pragmático, tá? E não romântico. Depósitos nessas contas conjuntas para evitar briga. Né? Então é possível. Dei aqui 2 exemplos de modelos de regime misto. Professor Salomão, já fez algum? Não, híbrido, assim, eu já fui consultado, mas eu tô lembrando de um caso de uma senhora viúva que ela começou a ter um namoro com um rapaz e estava preocupada, deixa eu estou fora de foco aqui, estava preocupada se a lei diria que é uma união estável. Então ela queria fazer um contrato de namoro, dizendo que não tinha intenção de ter um relacionamento, mas caso acontecesse o relacionamento, seria pela separação total de bens. Veja só, ela estava prevendo seu futuro, ela já era mais esperta, né? Ela queria algo para proteger ela, porque era um rapaz mais jovem, ela já era viúva, mas ela estava feliz. E ela fez um contrato de namoro, Ela queria fazer um contrato, ela fez um contrato de namoro por escritura pública, e assim, mas ela realmente estava namorando, mas ela tinha medo de que esse namoro, de repente numa flechada do Cupido, se transformasse da noite para o dia num amor e num relacionamento. E aí o contrato seria ineficaz. A princípio, professor, eu falando ineficaz perante um dos maiores civilistas da América, isso até vergonha, mas seria ineficaz, seria nulo se eles estivessem mentindo, ao meu ver. Seria ineficaz se depois da verdade ele começasse a não ter mais esse efeito que seria a proteção verdadeira do que eles queriam. Então ela disse assim, depois de a gente começar um relacionamento, eu não quero ter que voltar aqui e dizer, agora a gente começou e quer fazer uma separação de bens. Então ela tinha essa intenção. É muito comum no Rio Grande do Sul contrato de namoro. Muito comum. Claro que quando ele é uma simulação, nem se discute, é nulo. Mas realmente, às vezes, as pessoas elas começam a conviver e viajam juntas e dormem um na casa do outro, e com o Covid mais ainda, mas elas não têm intenção de constituir família. E aí elas querem também se proteger e acabam fazendo esse contrato. Então, vou aguardar suas considerações sobre o contrato de namoro e sobre essa possibilidade do contrato se transformar num outro regime de bens. O
o contrato de namoro, eu desde 2003, quando começou isso, agora tá muito na moda, eu defendo que ele é nulo. Ele é nulo de pleno direito, porque ele é feito para fraudar a união estável. Nunca vi em sentido contrário. Aliás, o Pablo Stose, o Pablo escreveu até antes de mim, eu sigo ele, é a fraude à lei imperativa. Né? Continuo entendendo assim. Eu sei que os tabelionatos fazem, mas vocês precisam pensar um pouco na cabeça de quem julga. Né? Quem julga tem uma coisa que se chama máxima de experiência. Né? E que a gente vai adquirindo com o tempo que julga. Eu, por exemplo, eu não sou juiz de carreira, eu sou árbitro. Eu já percebi, por exemplo, que essa semana eu fiz 2 dias das 9 às 18h30 de audiência aqui onde eu estou falando. Né? Então a parte começa a perguntar, o advogado começa a perguntar, e eu sempre atravesso a pergunta, faz 1, 2 perguntas e já atravesso. Por quê? Para quebrar o que eles combinaram. E aí a testemunha entrega a verdade. Isso é máximo. E pelo vídeo. É muito melhor fazer pelo vídeo, porque pelo vídeo você percebe, né? Aí você vê que a pessoa que tá começando a olhar um canto da tela, porque ela tá recebendo mensagem no WhatsApp. Mas eu não sou juiz de carreira. Agora, o juiz de carreira, ele tem um faro. Vai chegar um contrato de namoro para ele vai ter o faro. Tem alguma coisa errada. Porque eu sei desse entusiasmo notarial, né, de fazer, mas quem julga já tem uma outra visão. Se tem contrato de namoro, tem alguma coisa errada. Fraude não se presume, claro, boa fé é a regra, má fé se prova. Isso desde Cícero. Né? Mas o julgador tem a tal da máxima de experiência dele. Então o tabelião pode fazer, chega o juiz. Né? Teve um caso aqui de São Paulo, do TJ, foi reconhecida impossibilidade jurídica do pedido, porque não há contrato de namoro reconhecido no direito brasileiro. Você vê, o TJ de São Paulo já tem uma outra visão. Né? E lembra, o TJ do Rio Grande do Sul pode chancelar, porque isso é costume, é regra de tráfico, é um argumento contratual muito forte, mas quem decide é o STJ, né? E aí eu vou falar um pouco sobre a STJ. A gente tentou, na 8ª Jornada de Direito Civil, aprovar um enunciado sobre contrato de namoro. Né? E nessa jornada os ministros estão. E aí foi curioso, porque eu sentei na plenária, o professor Simão e o ministro Navarro, Marcelo Navarro. Né? E como eu e o Simão a gente fala muito, tinha uma hora que o pessoal já torce o nariz, de novo, né? E aí a gente ficava alimentando o ministro Marcelo Navarro. E o ministro Marcelo Navarro derrubou essa proposta de contrato de namoro. Que era uma proposta de enunciado que dizia assim, o contrato de namoro, ele é mais ou menos assim, ele é válido e eficaz, quando ele é válido e eficaz. Quando ele não é, ele é nulo. Que é mais ou menos isso que se prega. Se tiver namoro, é válido. Se tiver união estável, ele é nulo. E como é que eu poderia orientar a viúva? Como é que eu poderia orientar a viúva? A viúva, ela chega... Eu não tenho solução. A gente não tem como dar solução para tudo. Eu recebo várias pessoas e digo, infelizmente, eu não tenho solução para a senhora, porque a legalidade não permite que eu lhe dê uma solução segura, que a senhora não vai ter problema. Mas tem um outro escritório que eu posso te indicar. Tem a Lan House. A Lan House faz um contrato também, tem a Lan House. Mas ela pode ir no outro colega, que é o Harry Potter do direito, que vai dar uma solução mágica para ela. Talvez eu deveria ter dito para ela, olha, vamos fazer um documento que vocês, então, não vamos titular como contrato de namoro, mas vocês declaram que não estão com o objetivo de constituir família. Mas caso isso ocorra, porque estão entrando em um relacionamento, será separação total de bens. Pronto. Melhorou. É uma gambiarra. Pode ser. Mas eu, professor Salomão, eu remeto muita coisa a falar aqui a gente não consegue. Eu sou uma pessoa que desaponta muito os outros, né? Eu falo, não dá para fazer, não tem solução. Então, mas aí é cada um, né? Por exemplo, renúncia à união estável, né? Não é possível. Renúncia à herança. Não é possível. Renúncia a alimentos. Tem gente que faz. Não é possível. A lei prevê que não pode. Né? Existem coisas que são irrenunciáveis. E são irrenunciáveis desde que o ser humano está na Terra. Essa ideia de respeitar a norma de ordem pública, ou cogente, se vocês preferirem, norma cogente, que transcende a vontade das partes, isso
tem 5.000 anos, sei lá, 2.000 anos, 3.000 anos. E essa é a expressão de autonomia privada. Eu ouço uma frase assim, maior e capaz pode colocar no contrato ou no pacto que bem entender. Não, não pode. Não pode. E não pode, não é só no Brasil, eu tenho estudado o sistema da América Latina, a América Latina inteira, a Europa continental inteira, né? A Europa continental, que na minha opinião foi mais nessa crise, onde melhor se lidou dentro do possível com a crise da pandemia. Deram um show de como lidar com crise pandêmica, a Europa de novo, né? De novo. Eu estou no momento que a pandemia me trouxe isso, eu voltei um pouco para a ideia do direito civil clássico, sabe? Aquele que é consolidado por regras construídas por muito tempo. Por quê? Porque o direito civil clássico, mais uma vez, foi testado e deu uma resposta. Quer dizer, conseguiu resolver os problemas, né? Aliás, conseguiu não, está conseguindo, dentro do possível, resolver os problemas, né? Eu falei isso várias vezes aqui, né? Nessa matéria, que é uma matéria contratual também, essa ideia de respeitar a norma de ordem pública que foi positivada acaba controlando e evitando confusões no futuro. Porque o direito tem esse papel também, né? Se o contrato de namoro fosse algo pacífico, manso, não geraria tantos debates como gera, né? Eu vou dar um exemplo, saindo um pouco da matéria de direito de família. Quer ver uma matéria que a gente tem uma estabilidade, a lei é boa, foi construída, não tem tanto problema, a solução é objetiva, a gente sabe, aplica o artigo, pronto, acabou, não tem muitos debates? Qual é o contrato, professor Salomão, que o senhor acha? É aquilo que está ali, não descumpriu, está fora. Qual é o contrato no Brasil que a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer? Eu não vou arriscar, eu tenho até medo de arriscar, né? Locação imobiliária. Locação, tá bom. 8245. A lei tá lá, a gente já sabe, denúncia vazia, denúncia cheia, não pagou, tá fora. Tem despejo liminar, que teve as alterações de 2019 melhorar. Tem coisa para melhorar, até eu acho que tem que tirar algumas restrições ali, mas é uma matéria estabilizada, né? Não tem muitos, uma lei bem feita, né? Agora, esses temas que são esses temas muito blockbusters, né, que são muito, como que eu vou dizer, conflituosos, né, a gente precisaria de uma estabilidade. O Thiago Faria está falando consumidor não, pelo amor de Deus. Consumidor é a matéria mais conflituosa que existe hoje, meu Deus do céu. Até porque a pandemia mostrou que nenhum radicalismo, seja de um lado, seja do outro, consegue resolver a questão, né? Alguém está dizendo aí compra e venda também tem uma certa estabilidade também concordo. Mas vamos lá. Então estou falando dos princípios da autonomia privada, falei da variedade. Vamos ao princípio da indivisibilidade do regime de bens. Aí temos algumas questões interessantes, que eu vou conectar com o princípio da mutabilidade justificada ou motivada, né? A doutrina afirma há muito tempo o seguinte, que o regime de bens é indivisível, eu não posso fracionar em relação aos cônjuges ou companheiros. Então, sendo indivisível, eu não posso fazer assim, comunhão universal para um, separação de bens para o outro. A lei tinha exceções, né, a essa questão. Por exemplo, ainda tem exceções. No casamento putativo, por exemplo, havendo culpa de um, má-fé de um, a lei fala até culpa no 1564, né? O regime de bens não gera efeitos em relação a esse culpado, que agiu de má-fé. 1562 e 1564 do Código, isso é uma exceção. Tinha aquela exceção também, para mim está revogado o artigo 1572, os dois últimos parágrafos, 1572, os dois últimos parágrafos, né? A chamada separação remédio. O cônjuge doente mental, o outro cônjuge poderia separar, se a doença tornasse insuportável o casamento. E aí o regime de bens da comunhão universal seria feito em prejuízo daquele que quis a separação. Não teria direito aos bens que levou para o casamento, não teria direito à meação dos demais. Só que, para mim, o 1572 está revogado, é incompatível com a Constituição, porque a separação judicial não existe no sistema. Mas para aqueles que entendem que a separação judicial persiste no sistema, o 1572, os dois últimos parágrafos, segundo e terceiro, né,
ainda tem aplicação. Que bom que o senhor também entende que a separação não existe mais. Eu também entendo assim, mas às vezes a gente recebe tanta paulada, né? Porque o Código de Processo veio depois, mas ele foi gestado antes, né? E o pessoal reativa a separação. E tá, a gente vê muito isso, né? Parece que todo mundo quer achar uma... No direito tem uma coisa assim, todo mundo quer achar uma pedra filosofal, uma coisa nova para dizer assim, ó, pá, criar uma tese. Né? Mas... Harry Potter. Exatamente. Harry Potter. E a separação para mim não existe. E agora a gente esses dias discutia no grupo de notários sobre separados de fato, e não tem como a gente não falar de separados de fato quando envolve direito de família, se poderia um casal fazer uma escritura declaratória de separados de fato. Porque eles querem fazer o divórcio depois, mas querem só pontuar a data da separação de fato. Bom, eu não sei se há algum entrave de corregedoria quanto a isso. Isso no IBDFAN já se defende há muito tempo. Justamente para que a separação de fato assuma o papel da separação judicial ou extrajudicial. Eu entendo que sim. Perfeito. Aqui eu acho que se faz. Né? Mas, voltando aí da separação judicial e da extrajudicial, o STJ, a posição da terceira e da quarta turma é que a separação judicial e a extrajudicial persistem no sistema. Vencido o ministro Salomão na quarta turma. Aí eu sou citado no entendimento do Salomão, da quarta turma, eu não vou agora entregar os pontos, até porque está pendente do Supremo a repercussão geral reconhecida do Supremo Tribunal Federal, que vai decidir essa questão. E vai ser interessante porque o código foi feito pelo Fux, o CPC. E do outro lado, o Fachin sempre entendeu que a separação judicial e extrajudicial não persiste no sistema. Então nós vamos ter esse embate aí do Fux com o Fachin para julgar a respeito dessa questão. Mas essas são exceções à indivisibilidade com um tratamento distinto, fracionado entre os cônjuges. Né? Mas uma dúvida que se coloca é a seguinte, e tem gente muito boa defendendo que sim, professor Salomão. Eu não poderia fazer uma escritura pública de fracionamento? Por exemplo, por 5 anos, o casamento vai ser por comunhão parcial. Nos 5 anos seguintes, comunhão universal. Depois, 5 anos depois, separação de bens. Quer dizer, comunhão universal, comunhão parcial, depois vou abrindo o regime. Vou amenizando a participação patrimonial. Pode isso? Nunca vi, né? Só para falar, eu nunca vi, mas é interessante. A Maria Berenice Dias, grande referência doutrinária, desembargadora, todos conhecem, precisa apresentar. Ela tem um livro dos mais utilizados e citados, né? Hoje advogada, parecerista. Inclusive a gente trocou figurinhas recentemente sobre um caso, porque a gente se fala também, né? O nosso meio é muito parecido com os outros meios, a gente se fala, se conversa muito. Né? No final das contas, quando você vira professor e autor, você vira amigo de todos praticamente, ou não é amigo, mas conversa pelo menos, né? Mas você acaba tendo contato com todos e conversa, troca figurinha, troca experiência, é muito importante, né? Mas a gente até conversou um caso muito interessante, ela ganhou esse caso, né? Mas é fora aqui da nossa matéria, né? Mas ela defende que sim. Ela defende que é possível fracionar o regime de bens, né? Começa com comunhão universal, depois comunhão parcial, depois separação de bens. Eu entendo que não é possível. Por quê? Porque isso seria uma burla, falando do casamento, né? Seria uma burla à mutabilidade justificada, que está no artigo 1639, parágrafo 2º, que exige, para a mudança do regime de bens, ação judicial. Então, pedido motivado. Essa história de pedido motivado, a jurisprudência tem mitigado, dizendo pedido motivado é aquele que eles apontaram. Né? Então, pedido motivado por ambos os cônjuges, em ação judicial. Né? Até o CPC, no artigo 734, exige Ministério Público e editais. Eu acho que o Ministério Público não há a menor razão de atuar numa ação dessa, e editais também não, porque se os efeitos da mudança são efeitos ex nunc, os direitos de terceiros estão protegidos. O STJ consolidou que os efeitos são ex nunc. Né? Então esse é um debate interessante, especialmente no casamento. Na união estável já é um pouco diferente, porque a união estável, eu entendo, e aí tem muito debate sobre essa questão também, né?
eu entendo que na união estável, para mudar o regime, não precisa de ação judicial. Saiu uma decisão de corregedoria, aí eu também, de novo, não lembro se é do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina, que precisaria, para mudar o regime de bens de união estável, porque houve uma equiparação pelo Supremo para fins sucessórios, aquela equiparação lá que declarou inconstitucionalidade em 1790, a equiparação foi para tudo. Acho que foi o TJ de Santa Catarina, foi a Corregedoria de Santa Catarina que disse, se alguém pode me dizer aí no chat, foi recente isso. E que precisaria de ação judicial para mudar o regime de bens também na união estável. Não, a equiparação não foi total. Para mim não precisa de ação judicial na união estável. É um contrato. Você faz um contrato, pacto antinupcial, e aí eu não vejo problema na união estável de você fazer um fracionamento. No casamento, sim, porque haveria burla, há problema ao 1639. Na união estável, não. Né? Não sei, deixa eu ver se alguém no chat falou. E se houve essa equiparação, então o companheiro seria herdeiro necessário daí? Não. Se houve a equiparação para os que dizem que houve total do casamento, né? Teoricamente. Sim. Né? Se o companheiro é necessário. Sim. E aí, veja só. Pode terminar, professor. E aí eu já preciso da assinatura dele em alguns atos, né? Sim. Olha lá, essa é uma questão interessante. Eu acho que na última aula a gente falou sobre isso, mas vamos recapitular. Né? Com a decisão do Supremo, até coloquei um material na última aula, né? Sim. Com a decisão do Supremo de declaração de inconstitucionalidade de 1790, esse debate se o companheiro é ou não herdeiro necessário. Né? Surgiram 3 correntes. Uma corrente diz que a equiparação foi total. A equiparação foi para tudo, inclusive para mudança de regime de bens. Se a equiparação foi para tudo, inclusive para matéria de regime de bens, o companheiro é herdeiro necessário. União estável e casamento são a mesma coisa. O saudoso mestre Zeno Veloso disse isso. Dizia isso. A Berenice também. Aí tem uma outra corrente que me parece a majoritária, que é da professora Gisele Deronac, que tem um enunciado de Jornada de Direito Civil, que a equiparação é só para fins sucessórios. E aí o companheiro também é herdeiro necessário. E a última corrente, que é a minoritária, do Mário Delgado, entre outros autores, sustenta que a equiparação é só para os fins do 1829. E aí ele não é herdeiro necessário. Mas olha, era melhor mudar aí a lei, colocar lá o companheiro e resolver esse problema em 1845. Eu entendo que o companheiro é herdeiro necessário. E aí todas aquelas consequências que você está pontuando acabam impactando. É mais seguro para o sistema notarial e registral também considerá-lo, para evitar uma demanda futura, né? E pegar a assinatura sempre que for preciso. Sim. Bom, sobre os princípios, esses são os pontos. Eu acho que aqui é um curso mais fundado no extrajudicial, né? Acho que a alteração de regime de bens poderia ser feita no cartório. Né? Tem lá o projeto de lei de desburocratização, que prevê isso. Não há sentido você casar no cartório, divorciar no cartório e não poder mudar o regime de bens no cartório. E o Ministério Público? Acho que o Ministério Público não é uma questão puramente patrimonial, não deve intervir nessas questões, né? Então tem que mudar essa questão. Alguém está falando mal do Supremo aí no chat? Eu vou dizer uma coisa, eu vou repetir o que eu sempre falo, eu não sou ativista, nem ativista político, eu sou jurista. Para mim, o que a jurisprudência diz tem que ser aplicado. Né? A gente aplica o que a jurisprudência diz, entendeu? A lei, o direito é formado por lei, doutrina, jurisprudência. Né? Aqui é curso de direito. Né? Então, o que o Supremo diz, eu aplico e interpreto. Né? É isso que forma o Estado Democrático de Direito. A partir do momento em que houver ruptura do Estado Democrático de Direito, eu, por exemplo, sou um que tô fora, vou embora. Né? Eu já tenho até o plano de ir se acontecer ruptura, já está tudo pronto. Né? Aí você é jurista em outro lugar onde se respeita o Estado Democrático de Direito. Né? Então, só para fazer esse breve comentário, essa breve nota. Sou jurista, as pessoas, o que você é? Civilista. Civilista. O que serve o civilista? Resolver problemas das pessoas. Há quanto tempo? 2000 anos. Né? Tem vários istas que eu conheço na minha vida, com 45 anos, que somem, desaparecem. Somem, nunca mais falam. Ninguém sabe quem é. Né? Mas os civilistas permanecem. Isso aí, sensacional. Esse é o resumo.
Não gostou? Ó, vai lá, pula para outro canal no YouTube e vai assistir em outro lugar, beleza? Isso Pula aí. aí, vai lá, tem outro canal, vai lá ver outra coisa. Aqui é aula de direito. Diga lá, professor Salomão. Então, com mais de 900 pessoas mantidas nessa live aí por 1 hora, não tem como não gostar de uma aula de direito civil assim, né? Sensacional, né? Fizemos uma semana ótima e agora a gente está coroando o sábado com essa aula do senhor sobre direito civil aí, que muito nos orgulha, né? Eu fico muito feliz de sempre poder conversar com o professor Tartucci, porque traz uma visão muito atualizada do direito e também crítica, que é muito importante para o civilista. O civilista tem que se posicionar, né, professor? Tem que manifestar a sua posição em relação a alguns temas, senão fica sempre o repeteco, né? E eu vejo sempre a sua posição é muito forte em relação a alguns pontos, e isso alegra para quem é do outro lado da sociedade. A gente pode ver, ó, há um posicionamento em relação a um instituto, em vez de ficar apenas, né, repetindo, posiciona-se firmemente e argumenta. Né, argumenta com enunciados, com jurisprudência. Eu vejo sempre nas suas obras a citação do STF, do STJ, e mencionas, ó, o fulano entende assim, mas para nós é assim. Isso é muito bom. Isso é ótimo para nós que estudamos o direito, ter alguém que se posiciona. É muito claro e muito bom. E nessas questões de direito de família, então, como são polêmicas, né? Em relação à união estável, então, a gente sabe, hoje a gente vê a união estável circulando em documentos na sociedade, particular, documento público, de várias formas. O instrumento particular é o mais difícil até da gente interpretar, né? Que ele vem de tudo que é jeito circulando. Então, tem que se ter posicionamentos para não deixar o direito desgarrar e virar um tendel depois. Ninguém sabe o que está acontecendo, né? Isso mesmo. Mas, professor, nós temos quanto tempo? Eu nem vi o tempo passar, são 11h10. É, eu Poxa, também. eu não falei sobre a outorga conjugal. Não sei quanto tempo a Não, gente o tem aí, senhor professor. pode ficar. Eu tô ok, podemos ir. Tem bastante Não, gente aqui conosco. porque, porque pelo menos até umas 11h30, eu nem vi o Tranquilo. tempo passar. Vamos lá, Eu vamos nem vi o lá. tempo passar. Mas vamos lá, depois do regime de bens, eu separei um pouco para a gente falar sobre o pacto antinupcial em si e também um pouco sobre a questão da outorga conjugal, 1641, algumas questões que interessam bastante aí para nossa área. Lembrando que aqui é aula de direito, né? Para resolver problema dos outros, no caso concreto, é aula de direito, né? Aquela linguagem jurídica, a gente sabe que o tabelião aplica a linguagem jurídica, o registrador aplica a linguagem jurídica, o juiz, o desembargador, o ministro, o advogado, né? Técnica. A técnica construída depois de muito tempo. Esse é o objetivo aqui do curso, até porque eu já falei que se for para falar de outras coisas, eu tô fora, né? Eu sou professor de Direito Civil. Vamos falar aqui, eu já vi alguém pedindo, sobre o 1647, que eu sei que existem muitas dúvidas na área notarial e registral. O 1647 do Código Civil é o artigo que exige a outorga conjugal. Então, está lá dito no caput que há necessidade de outorga conjugal, outorga do cônjuge, né? E para determinados atos que estão elencados nos incisos do 1647. Né? E há uma dispensa da outorga no regime de separação absoluta. Separação absoluta não precisa de outorga. Lembrando que interessa muito 1647, inciso 1, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, precisa de outorga, né? E o inciso 4, fazer doação, que aí pode ser bem imóvel ou imóvel, de bens que possam integrar futura ameação. Consequência, se não há outorga, o ato é anulável, 1649, com prazo decadencial de 2 anos contados da dissolução da sociedade conjugal. Aliás, uma curiosidade, no Código de 16, a falta de outorga gerava nulidade absoluta. 232, 242, 252 do Código 16, atualmente gera nulidade relativa. Eu vejo muita gente, especialmente mais jovem, criticando assim: o Tartu... Primeiro falam que o direito civil é um grande oceano. Isso é um mundo estrelado. Tem até meme sobre isso. Eu vou dizer uma coisa. Sabe que as gerações anteriores não reclamavam? Essa é uma reclamação que surgiu há pouco tempo. Que o direito civil é muito grande, Por que isso surgiu há muito tempo? Façam uma reflexão. Por que o pessoal
mais antigo não reclamava isso. Por que os mais jovens reclamam tanto sobre isso? E depois reflita. Né? E outra coisa que eu vejo reclamando, né, porque eu tenho na rede digital, eu tenho gente que me assessora, né? Às vezes eu não estou no Twitter, mas o Twitter é o lugar de ódio, né? Pessoal criticando, dizendo assim, não sou só eu, não, outros autores. O Tartucci fala do Código de 16. Eu tô um pouco me lixando, o Código 16 está revogado? Tá revogado. Mas sabia que na prática a gente pega um monte de casos de ato que foi praticado antes de 2002 e que é essencial você saber o que acontece? Sabia? Porque se você não conhecer o básico, sabe o que vai acontecer? Se é advogado, eu não sei fazer. Aí passa para o outro. E assim, se alguém está querendo prestar concurso e não souber essa comparação, esquece. Especialmente concurso da área notarial e registral. E tá revogado, mas a Enfiteus ainda se rege por lá pelas regras do Código Também, 16. Não dá pra... Ato praticado sem outorga na vigência do Código de 16 é nulo. Isso aí. Ato praticado na vigência do Código de 2002 sem outorga é anulável. Né? O tabelião pode fazer esse ato sem outorga, já que é anulável? Esse debate, ele é assim eterno na classe. Então só vou manifestar aqui. Até o tabelião pode fazer, mas eu conheço 99% de registradores que não registram. E aí a questão dos registros de atos anuláveis é uma grande polêmica na classe. Por exemplo, compra e venda de ascendente para descendente, que é anulável também. Faltando a assinatura de um descendente, se faria o registro? E a gente abre aquele debate de novo, né, professor? Que o prazo para anular, teoricamente, só começa a contar depois do registro. Então, se nós não conseguirmos registrar, não conseguiremos também abrir o prazo. Num primeiro... Mas não é da dissolução da sociedade conjugal? Sim, exatamente. 1649, né? Exatamente. Então, poderia fazer o registro e esperar a dissolução. Mas e aí como ficaria um terceiro que adquirisse esse imóvel depois, né? Na sequência, na cadeia dominial, né? Sempre teria uma arma apontada para isso? Pois é. E o registrador deveria mencionar registro realizado sem vênia conjugal? Eu acho que, assim, o tabelião pode fazer ato anulado, não pode fazer ato nulo. Porque o ato anulável envolve o interesse da parte, né? Não questão cogente. Aí o cabo te fala, separação absoluta. O que é separação absoluta? Eu participei muito desse debate. O Zeno foi um grande incentivador desse debate, o Zeno Veloso. Predominou o entendimento no Brasil. Preste atenção agora, porque isso é muito técnico e é confuso. Preste atenção. Quem estiver agora já naquele momento, já pensando no almoço, no churrasco, já está querendo dormir, acorda agora. Porque esse é um dos temas de pura técnica. Né? Sabe no Masterchef, quando isso é pura técnica. Pura técnica. Né? Incorporando aqui o meu irmão Eric Jacan. Já desse eu postei uma foto minha jovem com a Fernanda lá, o cara falou, nossa, o senhor parecia o Russell Crowe. Eu falei, quando era jovem, agora eu pareço o Eric Jacan. O tempo de Russell Crowe para Eric Jacan. Mas vamos lá. E às vezes é engraçado, Salomão. Eu posto foto com o Jacan, vou no restaurante, falo que ele é meu irmão, e as pessoas acreditam, cara. Nossa, tem gente que coloca lá, a sua mãe deve ser muito orgulhosa de vocês. E o pessoal acredita. Presta atenção. O que é separação absoluta? O que predominou no Brasil que separação absoluta é só a separação convencional. Então pega o seu código, tem um código ainda, vai lá no 1647, tá lá, separação absoluta, escreva, convencional. Que é código de pacto antinupcial ou contrato de convênio. Por quê? Por que a separação legal obrigatória do 1641 não é separação absoluta? Por conta da súmula 377 do Supremo, que segundo o STJ ainda tem aplicação. Supremo fez a súmula e o STJ fez a súmula em 1964 e o STJ interpreta a súmula para dizer assim: no regime de separação legal obrigatória comunicam-se os bens havidos durante o casamento ou a união estável, porque se entende hoje que se aplica também a união estável, pelo esforço comum.
Então, se comunicam os bens havidos durante o casamento ou a união estável, na interpretação do STJ, da súmula 377, pelo esforço comum, é porque alguma coisa se comunica. E se alguma coisa se comunica, senhoras e senhores, que me assistem nesse momento, a separação legal obrigatória não é separação absoluta. Porque a palavra absoluta dá a entender que nada se comunica. Se alguma coisa se comunica, não é separação absoluta. Portanto, só há separação absoluta na separação convencional. Na separação legal, não. Né? Até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem. Agora, mas isso a gente demorou, hein, a consolidar. A gente demorou a consolidar, viu? E aquele enunciado, professor, que diz que pode afastar os efeitos da súmula? Aquele enunciado... A gente debateu da última vez. Estão perguntando aí que precisa provar esforço comum. Aí, boa. O julgado em 2 momentos, o julgado do STJ que consolidou essa questão se precisa provar esforço comum ou não, em um momento ele fala que precisa, outro que não. Eu sou citado nesse acordo do STJ. Eu entendo que precisa provar. Precisa provar que ajudou o outro a adquirir. Mas o julgado que consolidou na segunda sessão ele é confuso. Né? Agora a pergunta do professor Salomão. Prova oral agora. Pode afastar a súmula 377? De novo, quem motivou esse debate foi o Zeno Veloso. Saudoso Zeno Veloso. Que nos deixou ano passado, infelizmente, na segunda onda da pandemia. Uma pena. É, uma pena. Acho que alguns dias depois ele ia ser vacinado, né? Foi na onda da gama, né? Que foi a pior, né? Pior de todas. A pior, né? E o Zeno, ele motivou esse debate, provocou muita gente, inclusive me provocou, e nós escrevemos textos, ele escreveu texto no Liberal, eu escrevi texto no Migalhas, outros também escreveram. Aí o Tribunal de Pernambuco foi o primeiro a fazer uma norma de corregedoria, o Jones Figueiredo Alves, dizendo que é possível afastar. Nós somos citados nessa decisão. Depois veio a decisão aqui de São Paulo, decisão do corregedor, o Pereira Calças, no mesmo sentido. Nós fomos de novo citados na decisão. E em dezembro de 2021, professor Salomão, não sei se o senhor chegou a ver, saiu uma decisão do STJ, da 4ª turma do STJ, de novo nos citando, de que é possível afastar, e citando o enunciado, decisão do seu xará, ministro Salomão. São 3 xará, o ministro Salomão Rezedá e o professor Marcos Salomão, né? É que o Salomão Rezedá eu chamo de Salominho, porque o pai dele é Salomão, e eu conhecerá, eu chamo de Salominho. Né? Fizemos live esses dias. Você conhece o ministro Salomão? Não conheço. E sabe que tinha um juiz do trabalho... Eu tenho umas coisas que eu fiz na minha vida. Sabe que fui eu apresentei Pablo Stouze e a Maria Helena Diniz. Sério, Vou contar, Que legal. Eu apresentei os dois. E assim, professora Maria Helena Diniz, esse é o professor Pablo Stouze. Professor Pablo Stouze, essa é a professora Maria Helena Diniz. Isso foi em 2003. Que eles massa. se emocionaram. Nunca vou esquecer disso. E eu vou te apresentar para o ministro Salomão. Ai, meu Deus. Não vai ter algum evento, um lançamento de um livro no STJ, vamos lá ver. Sim, eu vou. Humildemente vou. Apresentar. Então, não. Você vai ser o autor também, você vai participar do livro. Nossa, quem dera, né? Vai participar. Tem que primeiro defender o doutorado. Aliás, já lhe convidei para estar na banca de doutorado. Agora meu orientador vai agora devolver a minha tese. Quando acabar a pandemia, 2027, assim, a gente estiver tranquilo. Tomara 2027, né? Porque olha, eu já não sei se a sociedade vai voltar ao normal ou esse vai ser o novo normal. Não, vai ser um mundo diferente, eu acho. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. O Salomão proferiu essa decisão. Seria bom depois, viu, professor Salomão, pegar... eu acho que já foi publicado o acordo. Eu vi a notícia. Né? Tem que procurar aqui. Eu vou pedir para a professora Eu vou pedir para a professora Letícia esse acórdão. Ela deve ter, a minha professora que dá sucessões lá no curso, né? Sim, mas um detalhe, eu vou falar o que eu falei da última vez também. Para mim, esse entendimento de afastamento da súmula 377 não repercute para a sucessão.
Não vira separação convencional, continua sendo separação obrigatória. Só é uma separação obrigatória com o afastamento da súmula 377 para fins contratuais. Aí é um outro debate. Se passa a ser separação convencional para fins sucessórios. Eu acho que não, porque seria pacta corvina. Você está mudando por contrato regime sucessório. Então vale só em vida, não vale pós-mortem. Que polêmico, né? É outro debate. Ó, eu tenho 7, deixa eu ver se eu acho o acórdão aqui. Último debate que eu quero trazer para vocês. Súmula 377, envolvendo o pacto antinupcial. Deixa eu ver se eu acho o acórdão aqui. Esse aqui é muito bom, muito bom. Se eu acho esse acórdão do Mito de Salomão. Bom, eu não achei aqui. O que eu tenho é com o voto da ministra Nancy é vencido, mas é de 2017. Não é outra coisa. Não, é de final do ano passado. Tá. Eu vou pedir para a Prof. Tatiane me ajudar também depois. Ela está acompanhando a live. Prof. Tatiane, se achar esse acórdão, nos envia, por favor. Né? Quarta turma, Salomão. Finalzinho do ano passado. Bom, vamos lá. Deixa eu trazer uma questão que é um tema que já apareceu para mim várias vezes. Para aparecer. Tá? Vamos lá. Pacto antinupcial precisa ser feito por escritura pública, certo? Certo. Do pena de... nulidade. Isso. Se não houver o casamento, ele é ineficaz. Salvo aquela decisão da união estável do STJ. É isso que eu vou falar. São duas, né? Aliás, são 3, todas da quarta turma. Vamos lá. Tem que ser feito por escritura pública. Né? Se você não faz por escritura pública e caso, o casamento vai ser regido por comunhão parcial. Aí a questão é a seguinte. Eu acho que a gente discorda nisso, né, professor Salomão? Não, eu não tenho como discordar do senhor. Eu apenas né, olho... Não concordo. Mas o Simão discorda, cara. O professor Simão discorda, vários amigos meus discordam, né? Eu gosto, assim, eu e o Simão, a gente concorda em muita coisa, né? Agora o professor Simão tem em 90%. Ele tem uma cultura muito legal, né? Ele foi esses dias para a França e falou de Napoleão. Eu acompanhei o Instagram dele falando de Napoleão. Nossa, que maravilha, que legal. Cultura muito fina, né? É um cara especial também. Esse é meu irmão, né? Aliás, vale a pena mencionar que o senhor está com curso de Direito Civil, o senhor, o Simão e o Bunazar, né, professor? Isso. Poxa, nós 3. Genial. Completo. Genial. Completo, É isso, eu me desliguei por enquanto de curso preparatório e agora com essa ideia nova aí. O curso serve para prática também, serve até para aluno de graduação que quiser ir bem na prova. Inclusive a gente está fechando até para faculdade, para reforço para os alunos. E quem quiser ter acesso ao curso completo de Direito Civil, vai em qual site procurar? No Grupo GEM. Grupo GEM. Coloca assim no Google, Grupo GEM, curso completo de Direito Civil. E aí tá vendendo por módulo também. Só parte geral, só obrigações, só teoria geral dos contratos, separado. Ok. Quem quiser. E o detalhe, tem um convênio até o final de fevereiro com o Colégio Notarial do Brasil, 30% de desconto. E com a Arpen, fizemos com a Karina Pozelli, presidente, fizemos um convênio com os dois até o fim de fevereiro, perdão, fim do mês, falei fim do ano, não, até fim de fevereiro, 30% de desconto com a Colégio Notarial do Brasil e com a Arpen. Eu até vou divulgar hoje. É que é tanta coisa para divulgar, então... Não, mas aqui o senhor pode usar o espaço para divulgar todo o seu material, o senhor sabe, né? Tá em casa, né? Obrigado, professor Salomão. Mas vamos lá, então esse é um caso que eu já atuei, esse é caso de parecer. Eu já dei 3 pareceres sobre isso, sempre com a mesma opinião. O casal fez, por escritura pública, um pacto antinupcial. E geralmente, quem faz pacto antinupcial e tem dinheiro, escolhe separação de bens. Né? E alguns têm colocado até cláusula arbitral. Aí é um outro detalhe se cabe arbitragem em matéria de direito de família. Foi aprovado agora na jornada, que inclusive eu participei na jornada de solução extrajudicial das controvérsias, um enunciado dizendo que é válida e eficaz a cláusula compromissória de arbitragem, contrato de convivência ou pacto antinupcial. Eu tentei tudo derrubar, eu e a Fernanda Tartus lá na plenária, não conseguimos. Né? Eu fico imaginando, por exemplo, uma arbitragem decidindo, num casal de advogados, quem fica com a coleção do Pontes de Miranda e com a coleção do... Porque tem esses debates, né?
Esse povo muito rico briga por livro, por obra de arte. Aí quem comprou por cachorro, né? Quem comprou o cachorro no Brasil ainda é coisa, na minha opinião. Ele talvez vai ter uma personalidade diferente, né? Mas o cachorro ainda é coisa. A lei tende a mudar, quando a lei muda, a gente aplica a lei, né? Uhum. Essa é a mensagem, né? Pode discordar, mas é a lei, né? Estado democrático de direito de legalidade constitucional. Né? Mas é isso, casou, não casou, passou a viver união estável. Fez o pacto e passa a viver união estável, escolhendo separação de bens e vive união estável. Qual é o regime da união estável? Minha opinião, opinião do STJ, o regime do pacto, por aplicação da autonomia privada e do princípio da conservação do negócio jurídico, que é anexo à função social do contrato, no sentido de preservar a autonomia privada. Enunciado 22 da primeira jornada de direito civil. A questão é resolvida com o princípio do negócio jurídico e dos contratos da conservação. A pessoa fala, é conversão. Não, não é conversão, é uma pós-eficacização. Vai gerar efeitos como se fosse separação de bens. Até porque eu vou dizer uma coisa. Aí é de prática. Em todas as hipóteses que eu vi, e agora essa semana eu tenho mais uma consulta de um caso igual, de um quarto parecer sobre isso, possivelmente, sempre o comportamento dos dois foi como se fosse separação convencional. Eles se comportam, cada um tomando conta das suas coisas. Até porque geralmente são muito ricos, cada um tem os seus negócios. E ainda entra a questão da boa-fé objetiva aplicada ao direito de família, o venire contra factum próprio non potest, a vedação do comportamento contraditório. Então, eu entendo assim, não está pacificado ainda no STJ, tem decisão do Tribunal Estadual em sentido contrário, inclusive no nosso aqui, na quarta turma. Eu lembro de 3 decisões, uma relatada pela ministra Galotti, uma do Salomão e uma do Lázaro Guimarães, nesse sentido. Senhor Salomão, professora, era isso que eu havia separado. A minha mentorada, Vanessa Moraes, mandou o acórdão, me enviei agora ali no WhatsApp, tá? O acórdão de dezembro de 2021 que o senhor falou, então. O acórdão do STJ que o senhor falou. Bom. Ela me mandou, já lhe passei ali que o senhor tinha pedido. Eu tenho os meus mentorados também, são feras, eles rastreiam. Teu time é nota 10. Eu tenho o curso e tenho a mentoria, né, que é separada do curso, que é os alunos que querem uma proximidade maior comigo, e aí eles vão atrás de tudo que é decisão. Agora elas estão assistindo a aula aqui, já acharam a decisão, já mandaram, eu já lhe mandei também. Mas desculpa lhe interromper, né? Não, professor Salomão, eu ia dizer que é uma grande honra, mais uma vez, falar no teu curso. Toda vez que você me faz o convite, eu fico animado. Vejo que outros amigos também estão participando, né? O Bunazar teve semana passada falando sobre posse, foi muito legal, muito bacana, o pessoal adorou. O professor César Peguini também participou. Também, né? Sensacional. Fizemos uma live sobre a questão das novas garantias e falamos inclusive de hipoteca reversa. E depois foi cobrada hipoteca reversa no concurso de Santa Catarina, nós tínhamos falado na live. Olha que coisa, né? Olha aqui que interessante, né? O acórdão, para concretizar o debate, pensemos no exemplo prático citado pelo saudoso professor Zeno Veloso, publicado no jornal O Liberal. E aí ele diz, aliás, o artigo tirado do meu site no acórdão, do meu site. Exatamente o debate que foi inaugurado pelo Salomão. Aí depois cita o Simão, né? A resposta que o Simão trouxe a respeito do tema, né? Me cita na sequência, cita as normas de corregedoria, eu acho também, né? É muito bom, né? Sabe, essa que é a questão, né? As pessoas precisam entender que, até como está naquele livro, eu não esqueci o nome. Qual é o livro que o direito ele é comparado a uma engrenagem? Eu não lembro qual é o autor que coloca, como se fosse uma engrenagem, né? O direito é uma engrenagem que é construída por uma série de fatores, né? O direito ele não nasceu agora, né? Ele é construído a partir de uma soma de coisas, né? Então,
quando existe uma série de concordâncias doutrinárias e jurisprudenciais, nós temos uma resposta melhor para a sociedade. É claro que existem divergências, né? E aquilo que eu falo sempre, algo que a gente precisa aprender é perder. Saber que a gente ganha e perde, né? Aí vem uma decisão contrária àquilo que a gente pensa, eu vou fazer ruptura institucional porque eu não concordo com a decisão? Não, né? O Estado Democrático de Direito, ele tem uma série de engrenagens e funciona. Eu acho, tem gente que acha que não. O direito privado no Brasil funciona. Funciona. Existe um sistema judicial, um sistema extrajudicial, composto por uma quantidade imensa de pessoas e funciona. É que tem gente que faz coisa errada, perde no judiciário e diz que não funciona. Tem gente que tem a vida errada desde que nasceu e até depois que morre a vida continua errada, né? E aí perde, tem uma série de frustrações, não ganha nada, o comportamento é ruim, e aí vai para a ruptura institucional porque perde todas, né? Quem tem comportamento com retidão, com bom senso, com razoabilidade, geralmente esses comportamentos com retidão, bom senso e solidariedade são confirmados por quem julga. Já está, né, no Velho Testamento. Há uma prosperidade ao homem reto. Olha, eu nem sabia, professor Salomão. Vou lhe mandar depois. Obrigado, professor Salomão. Foi um prazer imenso, estou sempre à disposição e parabéns pelo seu trabalho, que é espetacular. Estou à disposição para perguntas. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado a todos que nos acompanham agora de manhã. Eu vejo aqui, agora eu não tinha visto o meu WhatsApp, né? Porque eu estava com ele aqui do lado, fui olhar, os professores estão em polvorosa lá no grupo dos professores do curso, agradecendo tamanha generosidade do senhor hoje de manhã, com tanto material bacana. Eu quero também sempre lembrar que o professor Tartucci é um dos autores deste Código Civil comentado, que é, para mim, um dos melhores códigos civis que a gente já teve, comentado Doutrina e Jurisprudência, da editora Gen, né? É Gen, né? E vale a pena. Quarta edição vai sair agora. Quarta edição, vou mandar pro senhor. Vai sair a quarta edição, já tá na grade. Quarta edição, para quem quer um Código Civil comentado, olha só, né? É uma maravilha mesmo, vale a pena ter na biblioteca. Eu tenho toda a coleção do professor Tartucci, e aqui o Código Civil eu gosto muito, genial. Professor, fale do seu curso, então. Canequinha. Não, antes de falar da canequinha, eu quero agradecer o avental, a tábua de fazer churrasco e também o mousepad. Então lá no Guarujá, mãe, eu devo ir daqui a pouco lá fazer um churrasco hoje lá com a sua tábua, amigo do professor Salomão. Obrigado, viu, pelo presente, adorei. Genial, muito obrigado. O seu curso, então, de Direito Civil com o professor Simão e Bunazar, o pessoal vai no site da editora Gen, né? No site da editora Gen para procurar. E assim também já tem acesso a esse curso e as suas obras também estão por lá. Eu quero aproveitar para lembrar o pessoal, os meus alunos dessa semana, que nós tivemos a semana do Registro de Imóveis. Amanhã nós temos o último encontro à noite, amanhã à noite. Quem ainda não entrou no grupo dos super interessados, entre, porque amanhã à noite eu vou falar então da abertura das novas vagas do curso. Tassiana, obrigado pela presença. Tassiana faz anotações sempre, né? Professor, mais uma vez, muito obrigado. Um bom almoço para o senhor, um bom final de semana. E é sempre um prazer poder conversar com o senhor nessa magnitude, essa humildade que o senhor tem em conversar conosco aqui ao vivo. Os alunos adoraram muito o chat, todo mundo ali batendo palminha e cumprimentando. O senhor é uma pessoa muito carismática e um grande civilista que nos orgulha no Brasil. Obrigado pela presença. Obrigado. Deixa eu encerrar aqui um minutinho só, por favor. Ok. Pronto, agora está encerrado.